Shalom, shalom, bom dia, bom dia, bom dia, mulheres de Deus. Bom dia, mulheres sábias, bom dia, mulheres posicionadas, glória a Deus. Estamos aqui para mais um dia, mais uma live, mais um momento especial com Deus, mais uma manhã, glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Até aqui o Senhor tem nos fortalecido. Estamos aqui hoje com a nossa live de número 148, glória a Jesus. Hoje vamos falar sobre restauração da visão ministerial. Olha só que profético, a unção sem limites que o Senhor tem para a sua vida. Ele está dizendo através deste louvor: eu tomo os seus olhos e eu ponho neles a minha visão. Eu tomo a tua boca, profetiza. Eu tomo o teu coração e derramo uma unção sem limites. Eu tomo o teu ser. E a palavra de ordem agora é: levanta-te, levanta-te, diz o Senhor. Glória a Jesus, aleluia, shalom, shalom, ames. Bom dia, a bênção. Deus abençoe poderosamente as nossas vidas. Mais um dia aqui na presença do nosso Deus. Aleluia. Vamos convidar mais mulheres. Deixa eu chamar aqui as mulheres do grupo que ainda não chegaram. Oh, glória. Aleluia. Estamos aqui para profetizar restauração da visão ministerial, restauração da visão familiar, em nome do Senhor Jesus. Pai, nessa hora nós estamos aqui, Deus, e queremos te agradecer por mais um momento precioso, momentos em que nós já estivemos na tua presença, Senhor, já fomos ministradas, já ouvimos, meu Senhor, palavras proféticas, e hoje estamos aqui, Pai amado, nesta live de número 148, para consagrar e declarar, Pai, esse tempo ao Senhor. Tu és o nosso Deus, o Senhor já tem palavra de ordem: levanta-te, resplandece, porque a minha luz já está resplandecendo sobre o seu rosto. Eu declaro isso, Pai amado, uma vez que a tua luz resplandece em nossos rostos, a visão espiritual ela é aberta. Eu oro agora para que o Senhor venha trazer restauração da visão em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, nesse campo de batalha. Eu peço que o Senhor libere os teus anjos nesta hora, porque estamos aqui em mais um campo de batalha, Senhor. E agora, Senhor, nós vamos batalhar contra a ignorância, contra o orgulho, contra o intelecto humano, Senhor, contra as influências intelectuais que vem trazendo, Senhor, uma dispersão, ó Deus, impedindo o Espírito Santo de agir. A tua palavra diz que a lei sem o Espírito são palavras vazias, Pai. Nós queremos convidar o Espírito Santo para rechear cada palavra dita, cada palavra escrita, para que assim sejamos curadas, para que sejamos transformadas, restauradas na nossa essência, em nome do Senhor Jesus. Eu oro apresentando cada mulher, Senhor, aquelas que já chegaram, aquelas que ainda vão chegar, aquelas que assistirão a gravação. Deus, eu já coloco cada uma delas nas tuas mãos mais uma vez, Senhor. Eu oro para que o Senhor abençoe de maneira poderosa cada mulher que está no detox espiritual, as mulheres, Senhor, que estão na Masterclass de restauração conjugal. Eu já apresento o nome delas, meu Senhor, nas tuas mãos, para que o Senhor faça conforme a tua vontade, Senhor, nesse dia. Eu já declaro, Pai amado, a tua prosperidade em todos os aspectos, a tua shalom sobre cada mulher, em nome do Senhor Jesus. Vai liberando, Senhor, palavras proféticas em nome de Jesus sobre nós, em nome de Jesus. Fica à vontade entre nós, Espírito Santo, somos tuas. Purifica-nos e nos restaura por completo hoje, em nome do Senhor Jesus. Não temas, eu mesmo, o Senhor, te respaldo. O seu respaldo é o Senhor. Você está sendo restaurada por aquele que te criou. E aquele que te criou, ele sabe muito bem como restaurar, porque ele conhece a sua essência. Ele conhece a sua originalidade. Glória a Deus. Eita, Jesus maravilhoso. Há uma unção sem limite pairando sobre este lugar. Eu creio assim em nome de Jesus. Shalom, shalom, Érica, mulher herdeira do céu. Minha amada Solange, Deus te abençoe, graça e paz, minha amada, em nome de Jesus. Bianca Rodrigues, seja bem-vinda, minha amada, paz do Senhor Jesus.
Que o Espírito Santo ministre ao seu coração nessa live em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a cada uma de vocês. Irlane, Deus te abençoe, minha querida. Seja forte e corajosa, Deus é contigo. Raíssa, Deus te abençoe. Pedrita Mames já chegou por aqui, já me abençoou. Glória a Deus, e nós estamos aqui juntas em um só propósito, para a glória de Deus Pai. Nossa querida Fátima também tem chegado agora. Shalom, minha amada. Deus abençoe vocês poderosamente. Hoje é o dia de restauração da visão ministerial. Eita glória! Esses dias o Senhor está trazendo essas lives com essas temáticas tão necessárias, né? Olha só, quando eu falo de restauração ministerial, minha amada, eu quero que fique bem claro para você. Restauração ministerial. O ministério não se limita a púlpito. Ministério não se limita à igreja. Não, não, não. Eu estou falando da sua vida como um todo, tá? A sua vida é um ministério. Você sabia disso? Pois bem, você é uma ministra, uma ministra do Senhor. Então a sua vida é um ministério pessoal, ministério familiar, ministério profissional, ministério espiritual, ministério maternal, ministério conjugal. Todas as áreas da sua vida é um ministério. Entenda isso aí. Porque aonde não há visão, o povo se corrompe. Provérbios capítulo 29, ó. Já estou antecipando. Amanhã nós leremos o capítulo 29 de Provérbios, e o versículo 18 já está dizendo, ó, onde não há visão, o que é que tem? Corrupção. Está explicado muita coisa, né? Mas o versículo base de hoje está lá no livro de Abacuque, capítulo 2, versículos do 1 ao 3, eu vou ler aqui mais ou menos, diz assim, ó, sobre a minha torre de vigia estarei, eita glória, e me colocarei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Então o Senhor respondeu, escreve a visão, torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler até quem passar correndo. Eita glória! A visão precisa ser clara. Você percebeu? A visão precisa ser tão clara a ponto de quem passar correndo consiga ler, consiga enxergar. Isso precisa estar internalizado. Eita Deus, é poderoso isso aqui. Então, nós estamos aqui em um tempo profético. Eu já falei para vocês, hoje é o primeiro dia do mês de Sivan. O mês de Sivan é um mês de alinhamento, é um mês de contribuição e de clareza ministerial. Nós acabamos de sair do mês de Iá, que fala exatamente também de resplandecer, fala da glória de Deus, fala da clareza em si, do discernimento espiritual. Eita glória, olha só, tem gente já se arrepiando aí. É bênção do céu, glória a Jesus. Então, sendo hoje o primeiro dia do mês de Sivan, o que é o mês de Sivan? O mês de Sivan é o terceiro mês do calendário bíblico, tá? Nós seguimos o calendário gregoriano, né, pela nossa cultura, mas biblicamente existe um calendário, e é esse calendário que determina os tempos e as estações de Deus, e nós temos que conhecer sobre isso para que nós apliquemos os princípios desse calendário na nossa vida. Então, o terceiro mês do calendário bíblico é o mês de Sivan, é um mês aqui que se conecta fortemente com o propósito, com a provisão e com a revelação da visão divina. Perceba que as tribos de Issacar e as tribos de Zebulon, tribo de Issacar diz respeito ao mês de Iá, né, que é o tempo profético do calendário bíblico, e a tribo de Zebulon está associado aqui ao mês de Sivan. Essas tribos, elas trabalham ali de acordo com o calendário bíblico, contextualizando no nosso calendário, entre o mês de maio e o mês de junho. Então, nós já estamos iniciando aqui esse mês, embora o mês de junho ainda não entrou. Tá vendo como o nosso calendário está completamente atrasado? E por que nós somos atacadas? Não sabemos por quem e nem sabemos como lutar. Quando nós entendemos a essência do calendário bíblico, das festas bíblicas, para que nós venhamos aplicar tudo isso para a nossa vida espiritual, pegando os princípios, não fazendo de forma legalista nem religiosa, de forma alguma. Nós precisamos entender o significado espiritual desse tempo, dessas festas, para que nós venhamos nos posicionar. Então, a tribo de Issacar e a tribo de Zebulon, elas trabalham juntas. Primeiro, porque uma tem a visão e a outra vem com a provisão. Olha só que poderoso. Fica aqui nessa live que você vai entender isso aqui de uma maneira extraordinária.
Então, você pediu durante todo o mês, nós estivemos aqui orando, ministrando sobre discernimento espiritual, sobre clareza. E agora nós estamos mudando de fase, né? Já virou aqui o mês e agora estamos falando de provisão. Então, a tribo de Zebulon é exatamente sobre isso que fala. Então, a provisão fala de quê? De prover, de contribuir, de clarear, de trazer restauração, de consertar, de corrigir. Então, para nós que somos mulheres sábias e posicionadas, não é apenas mais um mês, de forma nenhuma. É um tempo profético de realinhamento em que o céu está se movimentando para trazer mais clareza, mas agora a clareza é específica, é clareza de propósito, estratégias financeiras e avanço no chamado ministerial. Então, esse mês de Sivan, a bênção liberada sobre a vida da tribo de Zebulon está associada também ao crescimento, à libertação, ao avanço, a estratégias financeiras. Esse é o tempo específico da provisão de Deus. Esse é o tempo para você organizar, colocar em ordem a sua vida financeira. Sendo você uma provedora, tendo você provisão. Eita glória, fica que você vai ver como é que vai ser poderoso. Então aqui até o dia 23 de junho, esse mês aqui, ele está ativado. Então, essa tribo, quem nasceu nesse período aí de 20, né? Aqui é porque o calendário acaba mudando por vezes por conta das mudanças mesmo, né? Do dia, dos ciclos solares e tudo mais. Solares, lunares, mas entre o mês de maio e junho, até o dia, vai ficar salva assim, minha amada. Glória a Deus, vai ficar gravada. Todas as lives têm ficado gravadas, viu, Luana? Deus te abençoe e que você seja próspera aí no seu trabalho, em nome de Jesus. Então, esse é o tempo. Se você nasceu nesse período aí, se liga, porque você é da tribo de Zebulon e os ataques podem estar vindo com muita fúria contra você. Você que nasceu nesse período, você é para ser uma pessoa, você tem na sua identidade, é para ter essas características aguçadas. Talvez não estejam aguçadas por conta de fragmentos da sua alma que estão perdidos por aí, devido a situações traumáticas, ataques malignos contra a sua vida. Então, se você nasceu nesse período, você é uma pessoa generosa, você é uma pessoa que gosta de ajudar. Você é uma pessoa que não tem nada na mão, que gosta de abençoar as pessoas. E isso aqui é uma qualidade, uma virtude sua. Pessoas que gostam de ajudar, pessoas que gostam de prover, pessoas também que têm muita dificuldade financeira, de organização financeira, porque aqui vem como um ataque espiritual, principalmente porque o trono sobre a vida, o trono de regência sobre a vida dessa pessoa não está sendo o Senhor. E nós falamos ontem sobre como que acontece quando é o Senhor, que é de fato o Senhor, com todas as letras maiúsculas em todas as áreas da nossa vida. Então, na nossa vida aqui, financeira principalmente, nós precisamos ativar as bênçãos da tribo de Zebulon. Essa mensagem aqui não é apenas para quem nasceu nesse período, é para todos nós. Então, Zebulon tem a unção da provisão. Você tem a unção da provisão. Você pode se apropriar disso porque o Senhor te constituiu também. Israel de Deus, nação eleita, toma posse disso em nome santo de Jesus. Então aqui eu trago para você o significado e o contexto bíblico de Sivan para você entender melhor. Amadas, eu já fiz lives aqui no início do ano sobre cada mês, sobre cada tribo, bem especificada. Eu sei que hoje nós estamos na live 149, então, pelo amor de Deus, são 149 lives que estão gravadas aí, mas tá tudo lá, ó, com o número. Vai olhando o número e o título da live. Você quer aprender um pouco mais? Vai lá, vai descendo lá, vai rolando lá no meu perfil e vai vendo lá qual é a live que fala e assista, vale a pena, tá? Então o mês de Sivan marca eventos cruciais aqui no calendário bíblico, inclusive a entrega da Torá no Monte Sinai, tá lá no capítulo 19 e a 20 do livro de Êxodo. Então foi o tempo que Deus revelou a sua vontade, glória a Deus. Foi o tempo que Deus revelou a sua lei. Foi o tempo que Deus revelou o seu coração para o seu povo. Olha que poderoso isso aqui, gente. Foi o tempo que Deus revelou a visão que Ele tem para o seu povo. Aleluia. Então, Sivan é um mês de revelação, é um mês de instrução e de posicionamento espiritual. E aqui eu estou falando do contexto
do Velho Testamento. Biblicamente também, no mês de Sivan, foi quando a promessa se cumpriu, ou seja, um novo marco. O povo se corrompeu, o povo se perdeu, mas o Senhor nunca desistiu de nós. Aleluia. E quem ele traz? O Espírito. A promessa do Espírito Santo veio sobre a igreja exatamente no período de Sivan, no mês de Sivan, né? Propriamente aqui contextualizando no nosso calendário esse ano, que vai cair lá no dia 9 de junho, o dia de Pentecostes. Então, se apropria da promessa, relembre esse momento, relembre a promessa todo santo dia e viva santificada no Senhor. A tribo é a tribo de Zebulon. Zebulon é conhecido como o sustentador das visões, ou seja, alguém vê e ele provê. Ele sustenta, ou seja, ele, quando eu falo, é a tribo. Então você tem que ser aquela mulher de que Deus deu a visão. Mesmo que Deus não tenha dado a visão a você, que Deus tenha dado a visão a outra pessoa, sustente. Você tem que ser um Zebulon na sua igreja. O seu pastor recebeu uma visão. Então você tem que prover a visão que o seu pastor viu, para que você esteja debaixo da bênção do sacerdote. Eita glória! Então a tribo de Zebulon, ela é conhecida por sua liberalidade, prosperidade e pelo seu papel fundamental no reino das demais tribos. E especialmente aqui na tribo de Issacar, como eu já falei, porque a tribo de Issacar tem o dom do discernimento dos tempos. Então, discernimento, ter discernimento e não ter direção do que vale. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não tenho uma provisão, eu não tenho recursos para fazer. A tribo de Zebulon entra com os recursos. Agora, cuidado, porque o inimigo quer exatamente roubar os recursos, colocar distorções financeiras para que você não use seus recursos em todos os aspectos falando, para prover o reino de Deus, para promover, para anunciar o reino. Então o Zebulon, ele saiu para o mar e para o comércio, mas com o propósito de sustentar o mover profético de Israel. Essa é a mensagem profética da tribo de Zebulon, que está escrita na palavra, declarada inclusive pelo patriarca Jacó e por Moisés, perdão. Então você também, mulher, é chamada para gerar, para sustentar, para financiar visões espirituais com propósito, com sabedoria. Agora, qual é a visão que você está sustentando? O ponto-chave está aqui. O inimigo vai fazer de tudo para deturpar a sua visão, para que você venha sustentar uma visão contaminada. São ataques e ataques, né? Então, o dom espiritual do mês aqui, o que você tem que buscar? O dom, ativar esse dom. O dom da contribuição, da liberalidade. Deus está nos chamando nesse mês profético aqui para nós sermos liberais. Não apenas com recursos financeiros, tá? Mas também com o tempo, com os dons, com a nossa energia. Esse é o mês aqui para você romper com a avareza. A avareza. O medo de faltar, né? A escassez. O controle excessivo. Deus chama você para você confiar que Jeová Jireh, ele é o seu provedor fiel. Aleluia. Então, existem também alguns cuidados que você precisa tomar durante esse mês, que são ataques espirituais, que vão vir, que já estão vindo com muita força, porque esse é um tempo de uma regência maligna. Mudou o trono, mudou a regência, mas todos agem juntos, todos os tronos malignos. Nós sabemos aqui, eu já expliquei para vocês, que esses tronos malignos, eles são representados na nossa cultura pelos signos dos zodíacos. E ainda tem crente que acredita nesse trem. Deixa lá, mas vocês não são mais ignorantes. Não quero que vocês sejam mais ignorantes quanto a essas coisas. Falo eu aqui usando as palavras do apóstolo Paulo. O ataque espiritual do mês é a avareza, controle financeiro também, tá? O inimigo, ele vai tentar de todas as formas prender você, prender o seu financeiro. Trazendo sobre você o quê? Medo de faltar, te impedindo de avançar no ministério por causa de insegurança financeira. Então já esteja já atenta e já ore de forma intencional. Eu estou te entregando chaves poderosas aqui para você saber se posicionar. Estude sobre isso, eu estou te dando uma pincelada. Isso aqui é muito mais profundo do que você imagina. Então aqui dentro do sistema zodíaco, né, que é no sistema dos signos,
que a gente sabe que no calendário gregoriano diz que cada mês é regido por um signo, tem uma representação. Então, as trevas elas são intencionais, porque conhece os princípios, só que está usando de maneira distorcida para destruir sua vida, para destruir sua casa. Acorde, estou aqui para te despertar. Os signos é o signo de Gêmeos. Não acredite nisso. Não tenha isso como verdade na sua vida. Quando eu digo não acredite no que está falando. É porque esse mês você vai ser isso. Tudo aquilo ali é maldição sobre a sua vida. Ele vai deturpar, ele vai fazer de todas as formas. Preste atenção. E outra, a regência está dito em um tempo, mas já começou a ser entronizado muito antes. Observe que o mês de junho nem entrou. Gêmeos aqui é configurado no calendário zodíaco a partir do mês de junho. Então nem entrou. Tem aqui diferença de alguns dias, é porque esse ano ficou mais próximo, mas geralmente tem diferenças aqui de distanciamento grande, então você precisa entender isso aqui, tá? Em nome de Jesus. Quem é esses signos de Gêmeos, né? Também conhecido na Bíblia como Hermes. Hermes, o deus do comércio, o deus da confusão, também conhecido como Mercúrio, como Gêmeos. Então tem, toda a cultura ela é contaminada. E você precisa entender que nós vivemos debaixo do sistema da Grécia, lamentavelmente. Porque o mundo jaz no maligno, o mundo está contaminado. Só que eu tenho uma boa notícia para te dar. Você e eu, nós estamos aqui, nós não somos daqui. A nossa identidade não tem que ser configurada no que o mundo prega, no que o humanismo prega de forma nenhuma. Nenhum deus grego tem que ter autoridade sobre nós. Nenhum trono grego, nenhum trono maligno de trevas deve estar regendo as nossas vidas. Só que o ataque é tão grande, por falta de conhecimento nós perecemos. Áreas da nossa vida estão sendo tomadas. É essa guerra espiritual que eu e você estamos vivendo aqui todos os dias, confrontando o trono maligno, porque a Bíblia diz que ele, Jesus Cristo, ao morrer, ressuscitou, constituiu eu e você como sacerdotes, como rainhas nas regiões celestes, para nós estarmos pela autoridade da intercessão, declarando a palavra, destronando todo o trono de principados e potestades, de hostes espirituais da maldade, jejuando e orando para vencer legiões de demônios. Essa é a nossa verdadeira luta, não é contra a carne, não é contra sangue. Por isso que você não tem que ficar brigando com o filho, com o marido, com o pastor, com ninguém, humanamente falando, nem tão pouco lutando contra as suas próprias emoções. Renda tudo isso aos pés do altar do Senhor, para que você seja posicionada em Cristo Jesus. Então no calendário zodíaco aqui, o signo de Gêmeos é associado ao trono maligno, né? A esse principado, o principado de Hermes, tá? Que é aqui conhecido como o deus grego do comércio, da comunicação e das viagens. O que é que isso significa espiritualmente? Pincelando aqui para você. Hermes representa confusão de identidade e de propósito. Como é que você vai ter uma visão clara do seu ministério se você está confusa sobre quem você é e sobre o seu chamado? Percebe por que é que fica com a visão distorcida? Instabilidade emocional e financeira também são ataques que vêm para quê? Porque se sua emoção está deturpada, sua vida financeira vai junto também, porque a vida emocional é a alma, referente aqui aos aspectos da alma. A alma, quando ela não está direcionada pelo Espírito de Deus, ela fica completamente atormentada e os resultados você vai ver nas áreas da sua vida. Então o maior ataque aqui é sobre a vida financeira. E você sabe que uma das causas de divórcio são as questões financeiras, você sabia disso? Um dos problemas dos casais que se amam não permanecem juntos por causa dos ataques financeiros. E fala também aqui de troca de alianças espirituais, distorções, né? Então fala também de dependência da lógica, fala da manipulação humana em vez da direção divina. É por isso que você precisa aprender a palavra de Deus. Tem esse alerta aqui para você. Hermes, esse principado, esse trono maligno, está desejando, ele está fazendo de tudo e está usurpando, inclusive, a visão de Deus na vida de muitas pessoas. Então eu tô aqui para dizer para você que esse mês o ataque vai vir para usurpar, para roubar a visão de Deus na sua vida e distorcer o seu chamado, levando você a buscar o propósito fora da direção do Espírito Santo. Fique atenta, abra o olho em nome de Jesus. Você que é uma mulher sábia e posicionada, você não vai ser enganada, porque eu estou aqui para trazer essa verdade para você. Você tem e precisa ter um único Senhor da sua vida, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ter o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor, não é apenas você levantar as mãos na igreja, aceitou Jesus e está tudo bem.
Ó, a regência desses tronos, eles vão sendo renovados mês a mês. Então, nós também precisamos todos os dias estar com Jesus, sendo o Senhor. E para tirar Jesus do senhorio das nossas vidas é muito fácil. Basta entrarmos pelo caminho do pecado. Por isso que todo dia, nós temos que estar, todo dia quando eu falo, é todo instante, olhando, nos examinando. Examinem-se, pois, o homem a si mesmo. Então é fazer um autoexame. O que é que eu tenho um pecado? Seja rápida em pedir perdão. Talvez você não vá conseguir viver sem pecar. Mas, ó, eu estou falando de pecado, de falhas, né? Mas pecado, você não é para viver pecando. Se você pecar, você tem que lembrar que você tem um advogado para com o Pai. E você tem que ser rápida. Mas fuja da aparência do mal para você não cair no pecado. Então é possível. É possível ser santa sim, é possível. Em nome de Jesus, você não vai se curvar ao trono de Hermes, nem tampouco ao medo da escassez, a confusão de identidade que esse trono maligno vem trazendo sobre a terra nesse tempo. Você se posicione aí como uma Zebulon. Você precisa entender que você é uma Zebulon de Deus. É aquela que sustenta a visão, com fé, com generosidade, com propósito. Glória a Deus. E hoje nós temos um tema profético aqui na nossa live, né? E também para o nosso dia, os desafios foram todos desenvolvidos dentro dessa temática. O tema de hoje da live é restaurando a visão ministerial. E o versículo-chave está lá em Abacuques, capítulo 2, versículo 2 e 3. Vou ler novamente. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que possa ler quem passa correndo. O versículo 3, que eu não li ainda, diz assim, ó: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Olha só. Então, antes de você executar, você primeiro precisa ter a visão. Você não consegue executar algo se você não planejar antes. Deus está chamando você para você ser uma planejadora sábia, entendendo que o seu planejamento precisa ter a assinatura embaixo de Deus. Deus só aqui, ó, deu a assinatura dele aqui para Abacuque. Abacuque estava perdidinho. Mas Abacuque disse: eu vou me colocar como torre de vigia, vou ficar sobre as fortalezas e eu vou esperar o que é que Deus tem para me falar. Aí o versículo 2 ele diz: ó, o Senhor me respondeu. E ele disse, ó: escreve aquilo que você viu, a visão que eu te dei, grave sobre tábuas, ou seja, registre. Hoje as nossas tábuas são os nossos caderninhos, são as nossas agendas, tá? Então, vamos ser intencionais em nome de Jesus. Deus, ele quer restaurar a sua visão neste mês de Sivan. Seja intencional e profética. Ele quer te dar direções para os próximos meses, para os próximos anos, para os próximos tempos. E ele quer te dar visão ministerial, propósito familiar, finanças restauradas, clareza sobre a sua missão. Tudo isso o Senhor quer te dar. Entenda. Você vai ver como é que o mundo trabalha de maneira completamente deturpada. Você vai ver o mundo, né, muito trabalhando, principalmente pessoas que querem crescer de algum momento, de alguma forma, usa um calendário todo atrapalhado, meu Deus. Aí pega o mês de janeiro, né, tá dizendo é o primeiro mês do ano. Não é o primeiro mês do ano, é o primeiro mês do ano corrompido. Mas o primeiro mês do ano não é janeiro, o primeiro mês do ano é o mês de Nissan. E aí a gente acaba entrando nesse sistema por não saber, por não conhecer. Então o mês de janeiro, ó, já está terminando o ano bíblico e aí ainda está entrando, estamos totalmente atrasados. Enquanto o ano está aqui em 2025, o ano bíblico está lá em 5.785, é de acordo com o calendário hebraico. Foi quando Deus determinou, biblicamente, o mês de Nissan será para vocês o primeiro mês do ano, que foi quando o povo de Israel foi liberto das amarguras, da escravidão do Egito. Então preste atenção, o mundo vai lá fazer o planejamento do ano em janeiro. E esse é o que acontece. Tem um trono maligno que está atacando ali. E muitos planejam e não conseguem sair do lugar. Você já viu por que é que fazemos muitas vezes tantas promessas vazias? Já fizemos na vida, né? Porque eu não faço mais isso. Fizemos promessas vazias de que esse ano vai ser diferente. Vamos fazer isso, vamos pra academia, vamos fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E não faz nada. Chega no meio do caminho, se perde. Quando chega no primeiro mês, é aquela garra, é aquela coisa. E aos poucos vai, ó, planeja e não sai do lugar. Tá planejando no tempo errado. Tá colocando a cara, a tapa no momento errado. No momento que é para ficar introspectivo, buscando em oração, buscando o discernimento, buscando entender o que o Senhor tá falando em silêncio na estação espiritual do inverno. Aí tá botando a cara, a tapa e o inimigo só estapeando e a coisa
acontecendo de forma contrária. É pesado, é verdade. É um mês pesado. Eu tenho convicção e vivência a respeito disso aí. Então, veja bem, não importa qual seja o mês, você precisa estar com a sua visão alinhada. Se você está com a sua visão ministerial alinhada em todos os aspectos, eu já te expliquei para você que ministério aqui não é apenas igreja, não é apenas propósito de ser pregador e disso e daquilo outro. Todas as áreas da sua vida, elas são um ministério. Então, você percebe... Bianca tá dizendo aqui que janeiro é um mês muito pesado financeiramente. Claro, por causa dos ataques que vem no mês de dezembro, que as pessoas não sabem. Eu comentei até ontem aqui que o mês de junho é um mês delicado para minha experiência, né? De muitos anos de escola. Financeiramente, o mês de junho é muito delicado. E também o mês de janeiro. Mês de janeiro e mês de junho são os piores meses para quem é da área da escola. Por quê? Porque o ataque está vindo todo contra o conhecimento. Por causa de quê? Porque distrai. As pessoas que vêm em janeiro, as pessoas vêm com as dívidas do Natal, né? Das festas de Natal, das festividades de Ano Novo pagão, que a gente comemora, né? Fica comemorando e ainda fica sacrificando o nosso dinheiro, investindo o nosso dinheiro em coisas que vão trazer prisão para o ano todo. E aí faz um monte de coisa lá e é um processo, só a misericórdia de Deus. E o mês de junho, devido a essa situação que eu tô falando aqui, desses ataques malignos. Então, cada mês tem um ataque específico, a gente precisa estar com os nossos olhos abertos. Mas vamos lá, porque eu quero ensinar para você como é que você vai se posicionar durante esse mês aí, o mês de Sivan. Você vai orar todos os dias por revelação divina e por sabedoria financeira. Esse é o mês de você orar pela sua vida financeira com maior intencionalidade. Esse é o mês de você ser intencional em tudo. Eu sempre falo isso aqui, mas esse mês aqui, financeiramente, você tem que abrir o seu olho para que você possa ter restauração financeira também. Aí você vai escrever sua visão com clareza. É o que eu estou fazendo com as mulheres do Detox VIP. Tô puxando elas, olha, eu quero que vocês escrevam a visão. Ontem mesmo eu já mandei lá um áudiozinho de noite, já dizendo, olha, cadê as áreas da vida de vocês? Eu quero que vocês enviem para mim a visão. A visão é o que? É o alvo, aonde eu quero chegar. O que é que eu quero que aconteça? Você tem que ter uma visão clara para que venha a provisão de Deus. Deus não vai prover aquilo que você não viu. Eita Jesus Cristo. Então, escreva a sua visão com clareza, contribua, esse é o mês para você contribuir com generosidade. Generosidade já é aqui um princípio, um valor, uma virtude importantíssima para todo cristão. Mas nesse mês existe uma unção profética pairando no ar. Quando você é generosa, você sabe o que é ser generosa? É você contribuir sem interesse, sem peso no coração, ofertando na vida das pessoas. Seja generosa, contribua com generosidade, porque a sua generosidade vai romper com o medo da escassez. A sua generosidade vai destravar a sua vida financeira. Discirna as vozes. Esse é um chamado para você se posicionar. Rejeite a confusão. Rejeite as propostas do mundo e ouça apenas o Espírito Santo. São coisas aqui que a gente tem que estar ouvindo todo dia, porque ao longo do mês, quando os ataques vierem, eu sei que vocês vão esquecer. Por isso que eu tô ali, eu posto lá todo dia, né? Os desafios, não sei se vocês seguem, mas a direção vocês estão tendo. Por quê? Porque eu já tenho a visão. E Deus agora está provendo. Olha aí dizendo, vem pro Detox VIP. Pois bem, vai fechar agora, maio, a partir de junho, não entra mais ninguém. Não entra mais ninguém, é só até agora junho, até agora maio, até agora o dia 31 de maio. Depois disso aí, já não dá mais. Então sustente aquilo que Deus te mostrou, mesmo que você ainda não esteja vendo com total clareza, tá? Sustente. E o desafio de hoje que eu propus para você, é para você exatamente fazer isso. Olha, eu tô trazendo uma pincelada do que eu tô fazendo lá no Detox VIP, trazendo para mentoria gratuita. Agora olha o que acontece. Olha, a Bianca tá dizendo que quer vir, né? Me chama depois no direct que eu passo todos os detalhes direitinho pra você, tá bom? Então, veja só, eu tô falando aqui de coisas que eu tô fazendo lá na mentoria VIP e a diferença é, eu tô dizendo pra você, faça. Aqui no VIP eu tô dizendo faça. Lá aqui no gratuito, né? Aqui é uma mentoria, gente.
O detox espiritual é uma mentoria. Se você não sabe, é uma mentoria. Tô todo dia aqui instruindo você, direcionando você, falando com você, né? Tem mulheres que vêm no privado, me pedem orientação, eu dou. Agora tem orientação que eu só consigo dar no VIP, porque eu não vou colocar assim certas ações sem dar uma estrutura de um conteúdo mais reforçado. Então as mulheres do VIP, além delas terem a orientação da mentoria gratuita aqui, elas têm a minha mão, onde eu estou caminhando com elas, abrindo coisas da minha vida pessoal, compartilhando com elas, ensinando elas a fazerem como eu estou fazendo, como eu faço, para que elas tenham resultados. Então, resultados aqui eu falo de frutos, tá? A gente vem até muitas vezes na força do hábito falar de resultado, mas resultado sem fruto é coisa vazia. Então você vai escrever tópicos da visão que Deus te deu para os próximos 12 meses, não tem problema nenhum, gente. Você começa a fazer seu planejamento hoje, agora nesse mês, para o próximo ano. Para de ficar aí com essa mente gregoriana, em nome do Senhor Jesus. Para que ficar, não, eu vou esperar. Não, quando chegar no início do ano, eu vou fazer minhas metas, minha visão. Para, isso aí tudo é engano, tá? Em nome de Jesus. E depois você vai orar sobre isso. Como é que eu faço? Eu olho para cada área da minha vida. Como é que está hoje o meu casamento? Como é que está hoje a minha vida financeira? Como é que está hoje a minha vida profissional, sentimental? Todas as áreas, todas. E aí eu escrevo como está. Por quê? Porque eu preciso saber aonde eu estou para que eu possa discernir e ter uma visão de para onde eu quero ir. Então eu escrevo como eu estou e isso dá uma cacetada de página. Exige tempo, você tem que fazer se você quer mudança. Se não quiser, tá tudo certo. Tô te dando aqui até um pouquinho mais do que eu deveria. Aí você vai escrever como a sua vida está. E aí depois você vai escrever como é que você quer estar. Daqui a 12 meses. Até o dia 28 de maio de 2026. Eu quero estar com meu casamento assim. Eu quero estar... Você vai olhar. Nunca existe aquela coisa. Não existe aquela coisa de você não poder melhorar. O seu casamento hoje pode estar às mil maravilhas. Ele pode melhorar. E você melhorando, buscando melhorar, você estará blindando o seu casamento para que ele não caia em tentações, em situações delicadas, né? Então, você vai fazer isso e vai orar. Ore sobre isso aí profeticamente por 7 dias, porque você vai ver que essa vai ser uma visão como um mapa profético da sua caminhada no restante do ano, né? Você tá vendo aí, vira e mexe, eu tô colocando lá, ó, um alinhamento profético feito com a mulher aqui. É isso aqui que a gente está construindo. As mulheres estão vindo, olha aí, ó, Ni tá falando, Ni é aluna da mentoria VIP. Confronto, desafio, mas é uma necessidade. Então, essa é a reflexão que eu quero trazer para você, porque mulheres sábias e posicionadas, elas não caminham por vista, elas caminham por visão. Elas sustentam aquilo que Deus liberou, mesmo antes delas verem acontecer, tá? E a fidelidade dela vai alimentar a sua casa com direção espiritual, com estabilidade emocional e também com provisão em todos os aspectos falando. E falando de Abacuque, eu vou trazer aqui para você um pouco de uma reflexão sobre esse capítulo de Abacuque, porque eu li e eu fiquei apaixonada. Abacuque 2 fala sobre esperar pela resposta, escrever a visão e viver pela fé. Veja bem, Abacuque é um profeta. Esse profeta ele viveu lá em Judá, provavelmente foi um pouco antes do exílio babilônico, tá? Por volta lá do ano 600 a.C. Esse profeta testemunhou um grande tempo de injustiça social, de idolatria e de corrupção moral. Diferente aí de outros profetas, o livro de Abacuque, ele começa com um diálogo entre ele e Deus. E com esse diálogo, ele faz uma reflexão, clamando. O diálogo que ele faz com Deus é um clamor do seu coração. Por quê? Porque ele não entende por que é que o mal prospera e os justos sofrem. Você já viu essa reflexão? Então, no capítulo 2, Deus começa a respondê-lo. Eu aconselho você a ler esse livro. É um livro tão curtinho que em uma sentada você lê. Se eu não me engano, acho que tem 3 ou 4 capítulos. Se eu não me engano, são 3, tá? Então, tem uma estrutura aqui que eu quero trazer para você do capítulo 2, ó. Abacuque 2, o versículo 1, ele fala aqui, ó. Estarei na minha torre de vigia. Ou seja, torre de vigia representa o quê? Posição espiritual de vigilância. Espera, sensibilidade à voz de Deus. Torre de vigia, ó, intercessão,
torre de vigia. O profeta aqui, ele se coloca como alguém que assume a responsabilidade espiritual para que ele possa ouvir a resposta de Deus. Aqui agora é para ativar você. Então, uma mulher sábia, ela assume o lugar secreto. Ela não reage no impulso, ela se posiciona em intercessão e ela espera pela direção do Senhor. Você tem estado, minha amada, nessa torre de vigia, ou você tem se deixado distrair pelas vozes ao seu redor? Eita, Jesus Cristo! Pois bem, para você refletir aqui. Então, em continuidade aqui, o versículo 2 fala assim, começa assim, ó, escreve a visão. Então, o Senhor me respondeu, escreve a visão, grave-a em tábuas. Ou seja, Deus, ele deu a Abacuque a visão com clareza. E depois ele disse, escreva a visão. Isso fala de organização espiritual. Isso fala de clareza. Isso fala de fé ativa. E se eu estou falando de organização espiritual, eu preciso trazer para o físico essa organização. Agora, quando o meu interior, quando a minha vida espiritual, quando está tudo desorganizado, como que eu vou ter organização física? Impossível. E aí as coisas não vão fluir. Então, escrever a visão significa você tirar do espiritual e trazer para o natural, para que outros possam correr com ela, para que outras pessoas possam vir prover aquilo que você viu. O detox espiritual foi uma visão que Deus me deu. E eu vi, apresentei ao Senhor, orei, fiz um movimento para contextualizar, né, em Deus, para ter certeza daquilo. E vocês viram, quando chegou lá nos últimos dias lá, dos 70 dias que nós fizemos no ano passado, vocês disseram, vai acabar, precisa continuar. Aí Deus agora veio e trouxe a provisão. Deus sustentou essa visão e hoje nós já estamos aqui no ano de 2025 há 149 dias ali, ininterruptos, nesse detox espiritual. Por quê? Porque eu vi e vocês vieram fazendo o papel de Zebulon. Tem gente que já pulou do barco, tem gente que já foi, não deu conta de prover, não deu conta, mas você está aqui. Você está aqui e Deus, ele vai levantar mais e mais mulheres de provisão, mulheres de discernimento para estar aqui, porque você sabe que essa visão não é minha, não tem como uma visão como essa ser minha. Eu não queria estar aqui pela minha visão natural. Eu não queria de forma nenhuma. Então significa você trazer do fundo lá do mundo espiritual e trazer essa visão para o natural, para que outras pessoas venham caminhar junto. Uma visão que você tenha onde não tem pessoas envolvidas, Deus não vai abençoar. Deus é apaixonado por pessoas. Deus, ele não opera também na confusão. Ele opera com direção específica. Então aqui a revelação do céu para você é uma visão escrita, é uma visão estabelecida. O que é que Deus está te mostrando? Você já colocou no papel? Ó, o detox espiritual está todo escrito no papel. Todo planejado. Todos os meses, até o mês de dezembro aqui, quando nós estaremos aqui nesse propósito que eu fiz, esse voto que eu fiz ao Senhor, todos os temas de todas as lives já estão todos escritos. O planejamento de todos os meses já estão feitos. Eu parei o mês de janeiro, fiquei bem um pouco ausente, dando atenção básica, mas colocando gás para fazer, porque eu estava na minha introspecção, buscando no Senhor, trabalhando. Para quê? Para que no tempo certo viesse, e as coisas estão acontecendo, não sou eu que faço. E eu sempre falo aqui no Detox Espiritual como que as coisas acontecem, porque eu fiz esse planejamento, por exemplo, do tema da live desse mês aqui, desse dia, né? Desse mês, desse dia também. Eu fiz isso aí lá em janeiro. E quando eu venho hoje para o capítulo 28 de Provérbios, eu tenho contextualização bíblica que vai acentuar. Aí começa Deus a trazer uma coisa, trazer outra. Tudo cooperando para o nosso bem. É Deus que faz, porque a visão é de Deus, a visão não é minha. E eu pergunto a você o que é que Deus está te mostrando. Você já colocou no papel? Ou você está esperando ainda sentir? Eu não senti de Deus, mas Deus já te deu a visão. Coloca no papel. Ter visão não é sentimental, é espiritual, é racional. Deus colocou na sua mente, então transfira essa visão para o papel, ou você vai levar essa visão lá para o sepulcro. Meu Pai do céu, o cemitério é o inferno, né? Misericórdia. O cemitério é rico de tantas visões que não foram vistas por ninguém. A terra que está vendo, consumindo. Misericórdia. Versículo 3, porque a visão é para um tempo determinado.
A visão tem prazo, mas também exige fé e paciência. Por isso que eu digo para as mulheres, olha, vocês precisam saber aonde vocês estão e aonde vocês querem chegar. Então, visão precisa ter prazo. Você precisa estabelecer, porque essa visão ela vai sendo renovada. Agora, hoje aqui, a visão de muitas mulheres vai ser restaurada. Porque tem mulheres que já perdeu a visão faz tempo. Faz tempo. Então não se trata aqui de se apressar de forma nenhuma. É confiar, tá? Porque Deus ele vai cumprir o que ele prometeu no tempo dele. E você tem que estar ajustada no tempo dele, no calendário dele, se ajustando a ele. É por isso que eu tô trazendo pra você aqui tudo muito bem mastigadinho. E a chave profética aqui pra você é que demora não é negação, tá? Quando você vê que Deus está demorando, não é que Deus está dizendo não. Deus está preparando, ele está te preparando, porque ele já está pronto. A promessa também já está pronta, mas você não vai conseguir receber essa promessa e ser abençoado com essa promessa se você não tiver a visão certa. Se a visão tiver cheia de neblina aí, com a visão completamente cheia de escama, não vai acontecer. Então, enquanto você espera, Deus está trabalhando em você para aquilo que você vai carregar. Glória a Deus. O versículo 4 fala que o justo viverá da sua fé. É um dos versículos aqui muito citados, né? Por nós. E tem aqui também outras referências que falam sobre fé no Novo Testamento que a gente utiliza bastante. Então a fé aqui, ela se torna fundamento da vida do justo diante de Deus. Quando o justo, quando o crente, quando a mulher de Deus entende isso aqui, ela tem visão em cima de visão. É por isso que você diz assim, ó, eu não sei como é, domingo mesmo eu ouvi isso aqui, eu não sei como é que você dá conta de tanta coisa, porque você faz isso, faz aquilo, outro, faz visão, gente. Visão, Deus está dando a visão e eu estou executando. Aí a pessoa diz assim, ó, eu não dou conta, é porque essa visão é minha, não é sua, cada um fica com a sua e abre a sua visão para fazer aquilo que Deus colocou e tá tudo bem, sem comparação, sem pressão. Eu não tenho que te obrigar a ver a minha visão, a ter a mesma visão que eu, e nem você tem que me obrigar a eu ter a visão que você. A minha visão pode colaborar com a sua. E uma pode prover a visão da outra. É diferente, né? Então, aqui a gente vê um contraste muito grande, ó, porque a fé ela precisa ser o fundamento do crente, né? Então a gente vê um contraste com o orgulho do ímpio. A fé genuína e o orgulho do ímpio. Olha só, a alma do ímpio, ela é inchada, ela não é reta. Por quê? Por causa do orgulho. Então, a nossa impiedade tem trazido esse orgulho, porque quando eu falo de ímpio, eu estou falando de descrente, não. Estou falando do ímpio por causa da impiedade, da dureza de coração, do orgulho. Eita Jesus! Então, mulheres posicionadas, elas vivem pela fé. Ela não vive pelas circunstâncias. Fé é o quê? Fé é o oxigênio da mulher que ora, da mulher que espera, que luta, que confia. Ela, tem certeza. Ela criou uma certeza. É uma demanda que ela criou para que aquilo acontecesse. A mulher do fluxo de sangue disse assim, se tão somente eu tocar, ela já se viu tocando na orla do manto de Jesus. Ó, tava todo mundo tocando na orla ali, todo mundo tava, a multidão tava oprimindo Jesus, porque tava todo mundo ali, ó, todo mundo tocava no manto, mas ela foi diferente. Ela tinha uma visão, olha, se eu somente tocar, eu vou ser curada. Vou me levantar daqui, vou passar por cima dessas barreiras, vou me rastejar, fazer o que precisar e vou lá tocar. Quando tocou, Jesus disse, saiu virtude de mim. Alguém me tocou. Ah, Jesus, mas todo mundo está te tocando. Opa, alguém me tocou diferente, com uma demanda, com fé. Fé é demanda. É você colocar uma demanda naquilo que você ainda não está vendo na existência, mas você já gerou. A sua visão espiritual você já criou. Então seja intencional nisso, em nome de Jesus. Dos versículos 5 ao 20 vai falar de 5 ais contra os ímpios. Olha só, Deus aqui ele revela o julgamento sobre Babilônia e sobre toda a arrogância humana. São 5 ais aqui, que são declarações proféticas contra ganância e ambição desenfreada, tá? Você vai ver que hoje lá também no capítulo 28 de Provérbios nós falamos sobre ganância. Injustiça e opressão, violência e sangue derramado, corrupção e vergonha, idolatria e falsos deuses. Ó, Deus revela julgamento, haverá julgamento sobre a vida daqueles que são gananciosos, injustos, opressores, violentos, corruptos. Deus trará a sua justiça sobre os tronos malignos. Inclusive Deus vai nos usar para julgarmos esses tronos malignos. Você sabia disso aí? Meu Deus. Então muitas estruturas que você vê hoje prosperar, pode ser que elas não estejam prosperando no fundamento da fé.
e sim sobre o orgulho. Por isso que Deus está dizendo, e Deus falou isso muito com o profeta Davi também, né? Com o salmista Davi, profeta também, né? Davi, ele tinha muito esses, sabe? Essas coisas assim, esses confrontos. Por que o justo prospera? Por que o ímpio prospera e eu não? Por que acontece? Porque as coisas só vêm sobre nós, só presta atenção. Você não conhece a raiz daquela prosperidade. Tem prosperidade que está dizendo que é riqueza, mas não é. Está embasada. A base é orgulho, é corrupção, é mentira. Então, Deus está mostrando para nós aqui, olha, não fique invejando as coisas do ímpio na impiedade da sua alma, porque essas estruturas que estão prosperando aí, aparentemente, não é prosperidade, coisa nenhuma. Isso aí está embasado em orgulho, corrupção e mentira, e Deus não está nisso. E você está desejando aquilo que o homem tem, que o outro tem, desejando também a maldição. Aí você vai buscar, vou fazer, aí vem a maldição junto. Misericórdia. Se Deus não for a base, se Jesus não for o Senhor, nada feito. Então não construa sua vida aí sobre aparência, sobre ganância, sobre fama. Construa sobre a palavra de Deus. E é isso que precisa voltar a estar nos púlpitos das igrejas. Porque hoje nós, infelizmente, vemos muitas igrejas, não estou falando de todas, mas tem muitas igrejas que estão contaminadas por um evangelho completamente desclassificado, em que o Senhor não é o centro. Então, Deus está nos chamando a atenção a respeito disso aqui. Então, tem lições profundas do eterno para as nossas vidas. Deus está nos chamando, através deste capítulo, para nós nos posicionarmos como intercessores. Você vai ver ali Abacuque, apesar de ele questionar essas coisas, porque foi uma reflexão, um confronto dentro dele, que todo mundo tem. Todo mundo. Porque fulano tem, eu não posso ter. Por que isso, tantos porquês, né? Então, Abacuque, apesar dele fazer essa reflexão com Deus, esse diálogo com Deus, ele não ficou reclamando no natural. Ele se posicionou porque ele entendeu. Ele subiu à torre de vigia. Ele disse, eu vou agora ser torre de vigia. Ele mesmo subiu, eu sou intencional. Então, a mulher que deseja respostas precisas, ela silencia o barulho externo e ela vai para a torre de vigia ouvir o secreto. É no secreto que ela vai, aleluia. Então, depois ela vai e faz o quê? Escreve a visão. Aí, a palavra de ordem aqui para você, escreva e declare a visão. Toda mulher que carrega um propósito, ela precisa escrever aquilo que Deus falou. Isso aqui é a chave para clareza, para perseverança e para foco. Eu já mostrei em algum momento para vocês aí, lá nos meus stories, as escritas aqui das visões. Aqui a visão é toda escrita, aqui é livros e livros escritos aqui na minha parede. Então tudo isso aqui é o quê? É visão. E eu estou aqui todo dia apresentando ao Senhor. Nem todo dia que eu tenho tempo para descrever todos os detalhes. Eu imponho as mãos e digo, Deus, a visão da minha semana está aqui, Senhor, na minha frente aqui, ó. Eu estou com a mão em cima da minha visão. Está aqui, ó. A visão que eu tenho é a visão de restauração. Esse mês eu foquei em restauração. Senhor, restaura-me e faz resplandecer o teu rosto sobre mim. Que a tua presença me salve e me renove em todas as áreas da minha vida. Eu trouxe o Salmo 80, verso 3, para minha semana. Eu quero restauração e eu estou aqui perseguindo isso, fazendo torre de vigia, aqui no meu secreto, apresentando a Deus, e eu estou aqui trazendo para vocês, não é para me orgulhar, é para ativar você e dizer, levanta, escreve e declare todo dia a sua visão, use a sua boca, seja intencional, entenda o tempo de Deus. A visão tem um tempo determinado. E a espera não é abandono, é preparação. Eu já falei isso aqui para você. Então, entenda isso aí. Escreva, ó, até tal dia. Do outro lado aqui, eu tenho aqui, ó, a minha visão para minha saúde física, para minha saúde financeira, para minha vida profissional, para minha maternidade. Todas as áreas aqui, ó, eu tenho uma visão estabelecida. Tem data. Tem data, porque eu orei sobre isso aqui e eu estou todos os dias apresentando ao Senhor, consagrando ao Senhor e dizendo, Deus me ajuda, porque eu sei, os ataques são grandes. Você faz um plano, o inimigo vai fazer de tudo para esse plano não dar certo.
E se você não for intencional, você não avança mesmo não. Se você não souber contra quem você está lutando, então discirna isso aí em nome de Jesus, porque hoje o Senhor vai restaurar a sua visão, em nome do Senhor Jesus. Viva pela fé, é outro chamado aqui do Senhor para nós, ó. Quando Deus, ele é o Senhor, a fé é o alicerce. Não viva pelas emoções, viva pela palavra. A fé, ela vai trazer a estabilidade que você precisa. Não é a sua estabilidade, é a justiça de Deus, é a estabilidade de Deus. E purifique também o seu altar. Esses ais, né, que Abacuque traz aqui, denunciando tronos e altares erguidos fora da vontade de Deus, eles vêm aqui para te posicionar. O que é que tem sido adorado no seu coração? Será que você não percebe que se a vida, as áreas da sua vida está assim, que você não está satisfeita, é porque Deus, ele não está sendo completamente o Senhor? E cada dia que passa você precisa buscar isso, você precisa viver isso, você precisa colocar Deus como Senhor de todas as áreas da sua vida. Como? Vivendo os princípios da palavra. Você não consegue fazer isso tudo de uma vez, principalmente se você tem um repertório de uma vida pecaminosa, de uma vida de ignorância, do mundo de trevas de onde você veio. Deus, ele está chamando você e restaurando a sua visão. Aleluia. Reconstrua o altar com temor e com verdade em nome de Jesus. Qual é a visão, minha amada, que Deus te deu e que você precisa escrever? Você tem se posicionado na torre de vigia ou você está distraída aí com as movimentações? Você tem vivido pela fé ou pelo que sente? Viver pelo que sente parece ser bom, mas o final dá ruim. Viva pela fé. É o chamado que o Senhor tem para você. E o versículo-chave eu me apeguei aqui. Sobre a minha torre de vigia estarei. Me colocarei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Então o Senhor me respondeu: escreve a visão, torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler até quem passar correndo. E aqui o Senhor mostra a importância de uma visão clara, escrita, registrada, objetiva, tá? Deus, ele não vai sustentar uma visão que não existe. E aí é onde pega a questão, né? Porque muitos querem o milagre, a multiplicação, a provisão, mas não tem a visão do que Deus, do que estão pedindo a Deus, né? Do que Deus, ele vai ser solicitado. Não traz uma demanda de fé sobre Deus. Aí Deus diz assim, ó, não tem como haver milagre, porque é a fé o fundamento. A fé é a prova, é o fundamento, é a certeza. Então, provisão, pega essa chave aqui, que isso aqui é libertador. Provisão, a palavra provisão, né? É pró mais visão. Ou seja, Deus provê para uma visão. Só que Deus, ele só vai prover se essa visão estiver alinhada aos seus princípios, ao temor ao Senhor. A visão que você tem, que você vai ter, que você tem, que você precisa ter, precisa estar alinhada, porque, ó, existem visões deturpadas. Se eu desejar e planejar fazer o mal para alguém, é uma visão que eu tô tendo. Eu posso dizer, ó, tal dia eu vou fazer isso, eu vou chamar não sei quem, vou pegar não sei quem na rua, vou fazer acontecer e tal e tal. Eu tô criando uma visão, eu tô criando uma realidade. Só que essa visão, Deus vai prover? Não vai. Deus não vai prover de forma nenhuma, porque não glorifica a Ele. Não fala dos princípios dele, da identidade que ele nos deu. E não é porque Deus é o bambambam que ele quer ser o prioritário em tudo, porque em Deus não existe orgulho, ele é. Ponto final. Ponto final. Então, você precisa ter uma visão para que você tenha de Deus a sua provisão. Então, você está preparada? Você está esperando provisão de Deus sem ter visão? Não vai. Deus, ele só vai prover aonde existe propósito, direção e missão. Talvez você esteja aí precisando de respostas, mas ó, cadê sua visão? Você já apresentou sua visão a Deus? Você já apresentou? Você já escreveu a sua visão? Porque ó, a visão é para muitos dias. Existem visão de curto, de médio e de longo prazo. Perceba isso aí em nome de Jesus. Então, a palavra provisão aqui, ó, pró. Pró quer dizer antes, a favor de. Então, pró, antes, a favor.
Visão é uma imagem clara, é uma direção do futuro. Então Deus é um Deus de alvos, Deus é um Deus de propósito, Deus é um Deus de direção. Ele é o pró. Então a sua visão tem que se juntar com ele para que ele faça acontecer, para que venha de fato a acontecer. Então, Deus ele não vai se mover na confusão, de forma nenhuma. Deus ele não vai sustentar aquilo que ele não construiu, não. Ele diz, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, se a sua palavra estiver alinhada com a palavra de Deus, fechou o acordo. Fora isso, ele não vai contra si mesmo, de forma nenhuma. Olha só, Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, Deus, ele precisa ser a base em todos os aspectos. Deus nos deu uma visão, ok. Deus deu a visão a todo mundo, gente. Todos temos visão, Deus deu. Agora você precisa restaurar aquilo que foi perdido, sabe por quê? Porque Deus já deu uma imagem, ele deu uma identidade, uma direção, mas talvez você se perdeu no caminho. E por que é que isso acontece? Perde a identidade por causa de uma visão deturpada, por exemplo. Visão deturpada dos pais acabam fazendo os filhos perderem a identidade. Aí o filho chega um determinado momento que essa identidade precisa ser restaurada. Entende? Então, a visão errada ou a falta de visão vai trazer maldição para você e para as pessoas que te cercam. Se você não se alinhar com a visão de Deus, aí as coisas vão dar ruim, né? Entenda isso aqui. Então, se perde a visão também por conta de comparação, traumas, frustrações ministeriais, frustrações conjugais, cansaço espiritual, tudo isso aqui faz com que a visão seja perdida, dentre outras e outras coisas. Na escola, a visão pode ser perdida pelos filhos. A escola, ela está toda contextualizada dentro de um sistema gregoriano. Então, se você não sabe, nosso sistema de ensino, ele é embasado aí, nesse critério. Então, é por isso que nós temos que ter uma cosmovisão, é uma visão bíblica, em que Deus nos direciona e nos instrui de acordo com os seus princípios. Glória a Deus. Então você precisa ter Deus como Senhor do seu ministério. Ontem nós falamos de uma maneira muito profunda sobre isso aqui. Ninguém pode servir a dois senhores. Não poder servir a Deus e a Mamon. Mateus 6, versículo 24, o próprio Cristo falando. Então o motivo de muitos ministérios caírem, minha amada, é porque se corromperam, não frutificaram, porque deixaram fora o senhorio de Deus. Deus deixou de ser o Senhor. E aí acaba que vai dando ruim, né? Quando essas coisas acontecem. Olha só, as tribulações aumentam quando começamos a nos alinhar com Cristo. Sim, que são os ataques, né? Os contra-ataques, na verdade. Porque toda vez que você procura se alinhar com Cristo, você está atacando o reino das trevas. E aí, como contra-ataque, vem a tribulação. Mas, quem nos separará do amor de Cristo? Nada. O amor de Cristo é um visgo, sabe? Que pega e nos enlaça. A Bíblia diz que o Senhor, ele nos enlaça com cordas de amor, para que nós não sejamos perdidos. Então entenda, ministério não é palco, ministério não é status, ministério é sacrifício. Agora, é um sacrifício no serviço, é um sacrifício que não gera dor quando Cristo é o Senhor. Não é pesado, você tem muitas tarefas a fazer, mas não é um peso essas tarefas. Quando você coloca a sua visão diante de Deus e você começa a colocar a sua vida ali, a fazer uma listinha de tarefas do que você tem que realizar para você fazer aquela visão acontecer, não vai ser pesado, não vai ser um fardo. Mesmo que o seu corpo físico sinta o cansaço, mas a sua alma, o seu espírito vai estar direcionado. Isso aqui é poderoso, é libertador. Então, quando você deixa Deus ser o centro e você vira apenas um instrumento para ganhos pessoais, quando você deixa Deus, quando nós deixamos Deus, eu preciso explicar melhor. Quando nós deixamos de ter Deus como centro, nós viramos apenas um instrumento para ganhos pessoais. O Espírito Santo pega as bagagens dele. Bagagem não, porque o Espírito Santo não tem bagagem, né? Ele pega ele mesmo e vai embora. Sai.
E aí agora? O que acontece? Sacrifício de tolo, dores. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece sem trazer dores. E lá no contexto original do versículo, vai falar que essas dores se trata das dores da fadiga, sabe? Do fadigar, do trabalho físico mesmo. Do tempo investido, dos sacrifícios feitos. Entenda isso aí em nome de Jesus. Então eu trago para vocês aqui alguns tipos de ministério, porque eu já falei para vocês. Ministério não tem nada a ver somente com a igreja, com chamado de ser missionário, de ser pastor, de ser cantor, de ser não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ministério está ligado à igreja, está ligado a casamento, a filhos e também a um chamado pessoal. Todas as áreas da nossa vida nós precisamos enxergá-la como ministério. O seu trabalho, queridinha, você precisa ver a sua profissão como um ministério. A empresa que você trabalha, você precisa ver como um ministério. Senão você está trabalhando para mamon. E tudo em você não tem que glorificar o Senhor? Então, se você não vê aquele lugar como seu ministério, independentemente da visão que o patrão tenha, que o dono da empresa, que os colegas tenham, não importa. Eu estou falando com você, da sua visão. Você precisa trazer uma visão para o seu trabalho, para a sua vida profissional, para a sua profissão, né, para o cargo que você exerce, com a sua visão e que Deus te deu. Você está aí nesse trabalho para quê? Sua visão é o quê? Ah, minha visão aqui é só ganhar meu salário e comprar comida, comprar as coisas. Tá bom. Você é o Senhor da sua vida, então, mamon, tá tudo certo aí. Fora isso aí, corrige seu altar. Corrige em nome de Jesus. Agora, uma coisa que é chave, ó. O seu ministério mais precioso é a sua família. A Bíblia diz, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E eu pergunto pra você, o que adianta você ganhar o mundo, tá? E perder o seu lar, e perder o seu casamento. Então, Abacuque traz aqui o restabelecimento de uma visão. Abacuque foi um homem que reclamava da corrupção, da injustiça, mas Deus, ele deu uma resposta que não foi apenas uma resposta. Deus deu uma visão. Deus é Deus de correção, de decisão. E a visão que Deus deu era para resolver aquele problema. A visão que Deus te dá é para resolver o problema. Aonde você está trabalhando, você precisa ter uma visão de Deus para resolver problemas. Você foi convocado, inclusive, contratada para resolver problemas. É por isso que você não pode deixar a sua vida pessoal e emocional mexer lá com as soluções dos problemas. Nós fomos criados para resolver problemas, tá? Tem gente que não gosta de matemática, não gosta, não tem pra onde correr. Tem que gostar, né? Porque a vida é uma matemática. Tem problemas e problemas para nós resolvermos aí. Então, a visão aqui que Deus deu para resolver o problema, tá lá em Abacuque, o versículo 3, olha só. A visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ou seja, você está vendo o problema, mas a visão ela só vai se cumprir quando você colocar em prática que vai resolver esse problema. Ó, ela se apressa para o fim e não falhará. Quando você tem visão, você persegue aquela visão. Persegue no bom sentido. De dizer, eu tenho que colocar em prática. Ela vai caminhando para o fim. Para quê? Para resolver o problema e não vai falhar. Se a visão é de Deus, se está no centro da vontade de Deus, Deus ele não falha. A visão também não vai falhar. Não importa quanto tempo precisar ser determinado. Se você cair no caminho, levanta. Levanta, o justo pode cair quantas vezes forem, todas as vezes Deus vai levantar, e a palavra para você sempre é essa: levanta, 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 aleluia. Agora tem visão que parece demorar, né? Que a gente fica, meu Pai do céu, mas vai se cumprir sim. Se Deus for o Senhor, pode acreditar, vai se cumprir. Então, nesse novo tempo aí de alinhamento, como eu tenho trazido para vocês aqui do mês de Sivan, o mês de alinhamento, de revelação, de provisão, Deus, ele quer te dar essa sustentação para você, entenda isso aí. É o mês da aliança com Deus, tá? Então, restaura essa aliança em nome de Jesus, a visão da aliança, tá? É o mês da entrega da Torá, como eu já falei para vocês. Então, Zebulon, você é uma mulher Zebulon, que é aquela que suporta a visão com recurso. Suportar a visão quer dizer dar suporte,
suportar. Não é suportar que peso. Não, é dar suporte. Nosso português é lindo e maravilhoso. Mas também tem hora que ele também causa assim uns bugs na nossa mente, né? Suportar quer dizer dar suporte à visão, com recursos, com sabedoria. Então esse é o mês que Deus está liberando sabedoria, entendimento e visão ajustada para o seu chamado. Agora se prepara, porque os ataques na mente, na sua autoimagem, vai vir com força. Eu tô aqui para falar verdades para você. Você sabe que o maior campo de batalha do seu ministério é a sua mente? Você sabia disso? O maior campo de batalha do seu ministério é a sua mente. Entenda isso aqui. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, de forma bem resumida. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus. Aqui o versículo está dizendo, as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Para quê? Para levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Porque os nossos pensamentos, eles não são obedientes ao Senhor. A mente corrompida, o ataque maligno que vem contra a nossa mente. Mas Deus está dizendo, você tem armas. A arma da sua milícia não é carnal, não, querida. É poderosa em Deus. E essa arma, usada devidamente, vai levar cativo o seu pensamento à obediência de Cristo Jesus. Eita Deus, o inimigo ele quer cegar a sua mente, ele quer roubar a sua autoestima, ele quer distorcer sua identidade, ele quer convencer de que você não serve, ele quer te convencer disso, mas Deus já te deu a visão de quem você é. Você é filha, então você tem que se ver como filha e tem que enxergar a sua vida, escrever a visão da sua vida como filha e não como escrava, como condenada. Não existe condenação para você porque você está em Cristo Jesus. E agora eu quero trazer aqui para você um passo a passo para você restaurar a sua visão. Primeiro, de acordo com a palavra, retorne à torre de vigia, volte à oração. Orar, declarar e agir. Oração. Peça clareza ao Espírito Santo. Escreva a visão, literalmente, papel e caneta na sua mão. Registre, escreva. Declare, leia, profetize, gere isso em nome de Jesus. Renove a sua mente pela palavra, todo dia coma a palavra, leia a palavra ela vai funcionar como capacete que vai salvar a sua mente. Esse capacete precisa ser colocado para tapar os seus ouvidos, para que ele não ouça coisas que não convêm. Vai tapar os seus olhos para o mal e vai abrir a sua visão, o seu discernimento para as coisas do reino de Deus. A sua boca vai ser usada para profetizar, para declarar a palavra de vida eterna. Quando você lê a palavra, você traz uma proteção na sua boca para que a sua boca não fale o mal. E assim toda a sua visão, o seu olfato, todos os itens da sua cabeça vão sendo tratados, restaurados, guardados como a salvação. O capacete da salvação. Então renove a sua mente em nome de Jesus. Quebre acordos com o passado. Pecados são acordos. Palavras são acordos. Gestos são acordos. Decisões são acordos. Existem muitos acordos no mundo espiritual que precisam ser quebrados, que precisam ser rompidos. Acordos feitos entre pessoas, acordos feitos liberados de autoridade para quem está abaixo da autoridade. Cerque-se de mulheres alinhadas com o reino. Aqui é um ambiente certo, é um ambiente propício para você fazer isso. E por fim, se submeta sua visão. Submeta a sua visão ao Senhor e de Cristo. Submeta-se completamente. Pega a sua visão e diga, Senhor, é sua. Foi o Senhor que me deu. Aí agora o Senhor vai brilhar. Você é apenas um instrumento. Em nome do Senhor Jesus. E agora eu quero falar para você algo aqui muito importante, minha amada. Já estou finalizando a nossa live. Talvez a sua maior visão foi perdida. E essa visão se tratava do seu casamento. Muitos casamentos em que mulheres dizendo, não sei mais o que fazer. Se a mulher está dizendo não sei o que fazer, não tem mais visão. Não tem mais visão. Muitas mulheres dizendo, não sei mais o que é que eu faço, pastora. Me ajuda, me ajuda. E as mulheres querem que eu dê a visão. Mas Deus quer dar a visão para você, mesmo que seja através de mim, mas você tem que internalizar essa visão. Não é somente eu dizer a visão. Eu tô aqui trazendo todos os dias para você, dando visão, ajudando você a ampliar a sua visão. Mas vai depender de você. Então, você talvez já não vê mais o futuro para o seu casamento, um futuro próspero. Talvez você já não vê mais aliança, concordância, intimidade. Não vê mais restauração. Meu Deus.
Mas Deus está te dando uma nova chance de você restaurar a sua visão. A sua visão sobre o seu casamento, tá? Próximo sábado, minhas amadas, dia 31 de maio, vai ser um divisor de águas essa Masterclass. Eu tô sentindo isso no meu coração e eu tô gerando isso em oração todos os dias. Eu tô pedindo oração a um e a outro, eu não tenho esse costume, sabe? Mas eu tô pedindo oração, sabe? Nos grupos de intercessão, na madrugada, nos grupos de intercessão. Eu tô participando de um grupo de intercessão. Na verdade é um grupo que eu já participo há alguns anos, Virtuosas de Negócios, Mulheres de Deus. Nós estamos apresentando todo santo dia. Você tá cercada de oração aonde você for, por causa da cobertura que o Senhor colocou sobre a sua vida através da minha pessoa. Então, sabe, valorize isso, em nome de Jesus. Não estou falando de valorizar a mim. Valorize essa grande oportunidade que o Senhor está te dando. Algumas mulheres já estão dentro. Eu tenho aqui uma listinha, ó, que eu tenho apresentado ao Senhor todo santo dia. A deixo aqui para orar, mulher por mulher, situação por situação. Ontem não, né? Desde que eu abri aqui as inscrições, eu criei o grupo exclusivo para as mulheres. Tem mulheres que já estão lá, glória a Deus. Fiz um formulário, as mulheres estão respondendo os formulários, com todas as perguntas lá. Por quê? Porque eu quero ser intencional. A minha visão é de restauração. E não adianta eu ficar falando de restauração de uma coisa que talvez você nem precise tanto dessa restauração. Por isso que eu quero saber qual é a sua dor, qual é a sua maior dificuldade. Eu quero conhecer a sua história. E eu tô lendo um por um, construindo todo o material em cima disso, porque eu sou uma mulher de visão. Deus me deu uma visão de restauração para o seu casamento e eu não vou fugir disso. Eu preciso que você me ajude. Você que não respondeu ainda, viu, mulher? Recebe a sua parte aí também. Então, existem muitas mulheres que já estão dentro, mas você que ainda está em dúvida, eu quero quebrar essa objeção agora em nome do Senhor Jesus. Porque são várias objeções e muitas vezes são coisas que o inimigo vai colocando. Vai colocando para impedir você de ter uma visão clara. E o Senhor está falando para você hoje. Quem sabe seja para alguém aqui específico, né? O Senhor está falando. Meu Deus do céu. Ah, mas eu já tentei de tudo. Ah, não dá certo, não, nem tenho mais vontade, nem não sei o que. Ó, talvez você tentou sim, parabéns. Só que você tentou com suas forças. Só que agora é a hora de você tentar com Deus na direção. Com a direção certa, tá? Com direção, com visão, com a visão certa aqui. Ah, mas meu marido não quer nada com Deus. E daí? Que o seu marido não quer nada com Deus? Isso quer dizer que porque ele não quer nada com Deus, você também não vai querer? Então meu casamento não vai dar certo porque meu marido não quer nada com Deus. Então vamos rasgar aquela parte da Bíblia que diz que a mulher sábia edifica a casa? Vamos rasgar aquela parte da Bíblia que diz que é a mulher que santifica o marido? Querida, a transformação começa em você. É em você que essa transformação começa, tá? Ah, mas eu não tenho tempo, sou muito ocupada. Ei, se o seu casamento não for restaurado, não vai dar certo. Agora, se o seu casamento ele entrar por um processo de restauração, tudo vai se alinhar. Esse ataque que tem, não tenho tempo, eu estou muito ocupado, esse aquilo outro. Gente, é perseguição em cima de perseguição. O Deus do tempo, o Deus desse século. Você precisa ser intencional naquilo que realmente é prioridade. Faça desse momento uma prioridade. Faça do seu casamento uma prioridade. O chamado que o Senhor está fazendo aqui não é para todas, é para as escolhidas. E existem escolhidas que já estão aqui, mas existem escolhidas que ainda não tiveram a visão de que esse é o lugar que Deus quer que você esteja. Ah, mas eu não tenho condição financeira. Ah, dificuldade disso e daquilo outro. Qual outra desculpa que você que está sentindo queimar no seu coração, você vai decidir não romper simplesmente porque você vai ficar presa, não quer sair dessa realidade do seu achismo, sabe? De uma visão deturpada. É confronto mesmo. Libertação é isso. Até para você ser chamada para ser liberta, você tem que ser confrontada, porque se não for assim, você não vem. Tá? Dia 31, tá? Próximo sábado, se preocupa não. Passou sábado, eu tô deixando você mais ou menos em paz, porque eu já vou trazer, todo dia eu tô confrontando mesmo, né? Mas ó, você tá sendo chamada pra você está sendo uma escolhida. A Bíblia diz, muitas são chamadas. Tô chamando todas. Se vierem todas, amém, mas será que eu dou conta de todas? Não dou conta de todas, porque não é para uma visão para todas. É para a visão para aquela que é escolhida. Você é escolhida? Você está sentindo queimar no seu coração, você está fugindo dessa visão? Acorda, acorda. Esse é o chamado que Deus tem para a sua vida. Dia 31, próximo sábado,
a partir das 14 horas, né? Das 14 horas às 17 horas. O valor simbólico, gente, R$47. Dá até vergonha de falar um negócio desse aqui. Mas depois você vai ter 40 dias de intercessão, de acompanhamento dentro do grupo. E eu não vou abrir essa campanha aqui para de fora. Não vou abrir porque é exclusiva. Nós vamos tratar de questões que nós trabalhamos na Masterclass, na aula, os conteúdos. Então, é para essas mulheres, porque elas escolheram dar esse passo. Elas escolheram, mesmo sem conseguir ver direito. Gente, ontem eu recebi uma mensagem de uma mulher dos Estados Unidos, nem tá no nosso grupo. Eu postei lá no Instagram. Eu já atendi ela em algum momento, né, dando uma orientação, e ela mandou a mensagem pra mim, ó, manda a chave do Pix, e disse, olha, manda esse vídeo, essa mensagem, porque eu tenho um bocado de amiga pra poder mandar essa mensagem, pra poder compartilhar o vídeo e tal e tal. Então, é para as escolhidas. Ela tá lá longe, mas ela, ó, não, é para mim. Ela não teve dúvida, não ficou perguntando, não, manda a chave do Pix aí, porque ó, eu tenho certeza, eu sou escolhida. Pronto. A visão que eu quero pro meu casamento é de restauração. Então, vamos lá, é isso. Então é isso que eu quero falar para você se despertar, para você sair da inércia, para você sair aí desse lugar de, sabe, de não se posicionar. Amém, amadas? Perdão, porque às vezes eu tenho que ser um pouco mais dura, digamos assim, mas é porque, né, uma mãe, ela age assim, ela trata com amor, ela trata com justiça, e ela trata também, sabe, com aquela coisa de se posiciona, acorda. E eu sou Débora aqui, e tô aqui para ativar você, não tô aqui para passar a mão pela sua cabeça. Então, se você tá aqui se sentindo, poxa, desculpa, mas eu tenho que cumprir a visão que o Senhor me deu. E a visão que eu tenho, sabe o que é? Um grande exército de mulheres sábias e posicionadas a serviço do reino de Deus, com autoridade. E a visão que eu tenho em cima disso aqui, é uma visão muito maior, que você não tem ideia. Mas vamos, em nome de Jesus, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus. Obrigada, Senhor, porque mais uma live nós estivemos aqui, Senhor. Meu Deus, o Senhor nos ensinou a perseverar. E o Senhor, na sua perseverança, Pai, não nos abandona, não nos rejeita, não nos deixa na mão. E eu quero te agradecer por isso, Pai. Obrigada, Senhor, porque Tu és o Deus da visão perfeita. Tu és o Deus do plano, dos planos eternos. Aleluia. O Senhor já disse para nós, eu bem sei qual é a visão que eu tenho para você. Qual é o plano, qual é o pensamento que eu tenho sobre você. É plano de paz, não é plano de mal. Eu quero conduzir você por um caminho pleno, aleluia. Neste momento, Pai amado, eu estou aqui, Senhor, para colocar perante o Teu altar a minha vida, Senhor, com meu coração rendido, Senhor, diante de Ti, Senhor, com temor, com reverência, Pai. Eu quero mais uma vez interceder, Senhor. Eu preciso fazer isso. Interceder, Pai, pelas Tuas filhas que estão aqui. Cada mulher sábia, posicionada, que o Senhor tem levantado nessa geração. São mulheres, ó Deus eterno, de visão. Porque se elas estão aqui, é porque elas já têm visão, Pai. E eu Te louvo por isso, meu Senhor, porque o Senhor tem trazido essas mulheres, meu Senhor. Assim como diz na Tua palavra em Abacuque 2, meu Senhor, o Senhor deu visão ao profeta, o Senhor instruiu para que ele viesse escrever a visão, ainda, Pai amado, antes que parecesse que seria tardia, o Senhor deu toda a instrução. Pai, eu oro para que cada uma dessas mulheres que aqui estão também recebam um toque divino nos seus olhos espirituais, para que elas tenham clareza daquilo que o Senhor está mostrando, Senhor, daquilo que o Senhor já liberou, Pai, para o ministério delas, para a sua família, para o seu casamento, para a sua maternidade, para as suas finanças, para todas as áreas, meu Senhor, todas as áreas da sua vida, meu Senhor. Eu oro, meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus, por aquelas que ainda não descobriram o seu chamado, daquelas que ainda não têm visão tão clara sobre como o Senhor a usará. Eu oro pedindo ao Senhor, Pai amado, para que em meio à confusão, à dúvida, à comparação, à insegurança, o Senhor venha se revelar com a Tua luz, com o resplendor da Tua glória, que o rosto dessas mulheres, Senhor, seja resplandecido pela Tua glória, e que a Tua glória chegue resplandecendo, Pai amado, e lançando por terra toda a confusão, toda a comparação, toda a insegurança e todas as trevas, que elas venham saber que Tu és um Deus de ordem, Tu és um Deus de organização, Tu és um Deus, ó Pai amado, ó Deus que opera, Senhor, aonde há posicionamento, aonde há visão, aonde há desejo, aonde a fé demanda uma necessidade de urgência, o Senhor entra, Pai, em ação. E eu oro nesta hora, Pai, declarando que nenhuma dessas mulheres foi esquecida.
A tua palavra diz: pode porventura uma mãe esquecer-se de um filho que tanto ama? Todavia, ainda que isso vier a acontecer, eu, o Senhor, nunca me esquecerei de você, nunca te desampararei, nunca te deixarei, aleluia. Eu tenho uma visão sobre você, o Senhor já liberou a visão, eu creio nisso, Pai, no nome de Jesus. Por isso eu te peço, dê agora direção, dê clareza, dê foco, Pai, em nome de Jesus, e levante pessoas, Pai, para promover essa visão que esta mulher está recebendo. Levante mais mulheres, Pai, para promover, Senhor, para prover esta visão, Deus, em nome do Senhor Jesus, que essas mulheres venham a compreender que o Senhor não sustenta aquilo que não existe, Pai. Por isso, Pai, antes de pedir provisão, é necessário também ter a visão clara, Pai, porque a provisão é isso, conforme nós ensinamos aqui, Pai. Ó Deus eterno, o Senhor, Pai amado, se posiciona, meu Senhor, o Senhor já está pronto, mas primeiro o Senhor precisa ver nesta mulher uma visão para que o Senhor venha abençoar, provendo, trazendo recurso. Ela está pedindo recurso, Senhor, ela está pedindo dinheiro, ela está pedindo, Senhor, mas ela ainda não tem a visão certa. O Senhor não vai abençoar se não está com a visão alinhada ao propósito. O Senhor não vai abençoar se está acontecendo, parece ser bênção, não é bênção, não veio de Deus. Meu Deus eterno, Senhor, provê aquilo, meu Pai, que já foi visto no Espírito, meu Senhor, pela fé, o Espírito alinhado com o teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo, eu oro agora para que caia por terra, em nome de Jesus, toda visão distorcida, todo pensamento limitante, toda cegueira espiritual que tem impedido essas mulheres de verem, ó Deus eterno, como o Senhor as vê. Em nome de Jesus Cristo eu oro, Pai amado, ó Deus eterno, porque elas são guerreiras, profetisas, intercessoras, mulheres sábias, mulheres posicionadas, são colunas do lar, da igreja, do reino, meu Senhor. Essas mulheres, Pai amado, ó Deus, são como aquelas mulheres que sustentaram, que proveram o ministério de Jesus. Meu Deus, nós temos uma força, Senhor, sobrenatural, Pai, uma força da qual, Pai amado, muitas vezes o homem não entende, meu Senhor, mas é porque o Senhor tem uma visão clara sobre nós. E o Senhor provê a nossa visão, e o Senhor nos dá recursos para que nós abençoemos, meu Pai, aonde nós chegarmos com generosidade, Pai. Que se levantem agora essas mulheres com autoridade, com entendimento, para que o ministério que o Senhor confiou a elas, Pai, seja no púlpito, seja na intercessão, seja na casa, na criação dos filhos, no casamento, na liderança, nas finanças, que tudo seja frutífero, que seja sustentado e aprovado por Ti, Deus. Eu intercedo nesta hora, Senhor, repreendendo agora em nome de Jesus o espírito de Mamão, que tenta invadir os Teus propósitos, Senhor. Meu Deus, esse trono não pode, Pai, achar lugar, Senhor. Meu Deus, essa entidade não pode achar lugar em nós. Por isso eu te peço blindagem, Senhor, sabedoria, discernimento, visão, estratégia, para que nós venhamos romper com todos esses ataques, meu Senhor. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que nós não andamos por benefícios pessoais, não andamos por conquistas de palcos, de visão humana, Senhor. Não vivemos de números, não vivemos de status, não, Senhor, nós não vivemos, Pai, de números de seguidores, não vivemos de curtidas, não, Senhor. O nosso ministério existe para revelar Jesus. A nossa família existe para revelar Jesus como Senhor. Ah, Senhor, o nosso ministério, Pai amado, vem de Ti, Senhor. Deus, eu Te louvo por isso, meu Senhor. Ah, Pai, porque onde o Senhor está não existe corrupção, não existe estagnação, não tem podridão, não, Senhor. Aonde Tu estás tem fruto digno de arrependimento, tem multiplicação, Senhor, tem multiplicação da semente do reino, tem salvação, tem cura, tem libertação. Espírito Santo, vai visitando agora os lares de cada uma dessas mulheres, Senhor. Vai entrando em cada ambiente, vai restaurando a visão ministerial, a visão, Senhor, familiar, Senhor. Se alguma delas, Pai, perdeu a visão do casamento, restaura agora, Pai. Traz clareza sobre ela, Senhor, em nome de Jesus. Se alguma delas perdeu a esperança sobre os filhos, porque os filhos estão desobedientes, porque estão nas drogas, porque estão no pecado, na fornicação, na prostituição, na pornografia. Meu Deus, restaura a visão desta mulher, Senhor. Eu oro, Pai amado, para que a Tua mão agora entre fortalecendo cada
cada uma dessas mulheres. Levanta esposas que enxergam seus casamentos como parte essencial do seu chamado. Que elas entendam, Senhor, que restaurar o altar da família é restaurar o ministério, é fortalecer a igreja, é trazer o reino de Deus para a terra. Em nome de Jesus, eu oro também, Pai amado, ó Deus eterno, por este novo tempo que se inicia, Pai. Esse novo mês bíblico, Pai, que as portas se abrem, Pai, no dia de hoje, Senhor. Eu te louvo nesta hora, Pai, porque desde ontem às 18 horas, meu Senhor, o portal se abriu, o portal do mês de Nissan se abriu, e a bênção nesse portal, e aqueles que entram, Senhor, debaixo deste favor, dessa bênção, Senhor, terá sua visão restaurada, Pai, pois esse é o tempo, Pai amado, em que a sua visão foi entregue lá no Monte Sinai. É o mês da colheita, é o tempo da revelação, do alinhamento espiritual. Eu oro para que as bênçãos desse tempo sejam liberadas agora sobre cada mulher, em nome de Jesus, e que o Espírito de Zebulon, a unção da tribo de Zebulon, a tribo da prosperidade, do avanço, da sabedoria sobre os negócios e as estratégias do céu sejam ativadas agora na mente e no coração das tuas filhas, em nome de Jesus. Esta mulher, Senhor amado, que tem, ó Deus eterno, em seu coração uma visão empreendedora para lojas, para negócios, meu Senhor. Ó Deus, ativa agora, Senhor. Ativa aquelas que estão com a visão deturpada, Senhor. Traz de volta esta visão ao centro da tua vontade. Aquela, Senhor, que tem um desejo, mas ainda não transformou esse desejo em uma visão. Ativa agora esta visão em nome de Jesus. Escreve no papel em nome de Jesus como será o nome da loja. Escreve no papel em nome do Senhor Jesus, porque acontecerá se estiver alinhada com a vontade de Deus, como você está buscando estar. Acontecerá, declare e ative o tempo em nome do Senhor Jesus. Deus vai desmascarando toda a estratégia do inimigo, Senhor. Ó Deus, toda a estratégia que o inimigo tem lançado contra o intelecto dessas mulheres, nós repreendemos agora todo tipo de ataque contra a mente, que todo espírito de confusão, de esquecimento, de distorção, de autossabotagem, que seja agora anulado, confrontado pelo poder do nome de Jesus, e que essas mulheres sejam revestidas da mente de Cristo, aleluia. Senhor, e que elas olhem para si mesmas e vejam-nas, ó Deus eterno, com os olhos do céu, os olhos, meu Pai amado, da tua visão. Eu peço agora também, Pai amado, nesta hora, por essas mulheres, Pai, que estarão conosco na Masterclass, Senhor, cada mulher, Senhor, que está escrita aqui nesta lista, eu quero apresentar perante o teu altar, Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro para que nenhuma dessas mulheres se percam, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que nenhuma mulher, Pai amado, ó Deus eterno, que nenhuma mulher entre ali, Senhor, e fique, Pai, ó Deus eterno, se sentindo fracassada, rejeitada, sem condição de aplicar aquilo que será ensinado. Eu oro para que o teu Espírito já transforme, já vá, Pai amado, alcançando cada marido, cada situação, Senhor, cada sentimento, Pai, vai trazendo restauração, em nome de Jesus, vai lançando por terra o medo, a vergonha, a incredulidade, Senhor, qualquer tipo de distração, em nome de Jesus Cristo, eu já cancelo agora, pelo poder e pela autoridade do Senhor. Meu Deus, vai quebrando toda objeção, Pai, no mundo espiritual, que essas mulheres saibam, Pai, que elas são, Pai, resposta, Senhor, de oração, Deus. E que elas se posicionem como intercessoras. Que elas entendam, Senhor, que esta é uma convocação do teu trono. Para que a visão do casamento delas seja restaurada, realinhada e redimida pelo sangue de Jesus. Eu declaro agora que toda mulher sábia e posicionada que entrar nesta Masterclass será tocada, transformada e cheia do Espírito Santo para viver uma nova fase, um novo tempo em um portal que se abre com intencionalidade. Em nome de Jesus, eu oro pedindo ao Senhor, traz aquelas, meu Pai, que não se decidiram ainda, Senhor. Deus, eu quero aquela que está mais necessitada, aquela que o casamento já está por um fio, Senhor, aquela que o casamento já está dito como morto, como destruído. Traga ela, Senhor, traga ela, Senhor, traga ela, Pai, para que haja restauração, Pai, para que haja restauração do interior da alma desta mulher, Senhor, para que ela se posicione em nome de Jesus. Meu Pai amado, eu oro agora, Pai amado, cobrindo cada uma dessas mulheres em nome de Jesus. Eu declaro
agora o sangue do Cordeiro nos umbrais das nossas portas, das nossas casas, da nossa mente, da nossa alma, em nome de Jesus Cristo, do nosso espírito, todas as áreas agora tomadas pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Nenhuma seta, nenhuma praga, nenhuma perturbação vai prosperar, em nome do Senhor Jesus, porque nós estamos escondidas em Cristo Jesus. Cristo é o nosso refúgio, as asas do Deus Altíssimo, o El Elyon nos abraça. Nesse momento nós declaramos em nome de Jesus Cristo, como mulheres que carregam visão, autoridade e propósito, nós estamos debaixo do teu favor e nós não sairemos daqui, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Ó Deus, nós não sairemos de debaixo do teu favor, Senhor, de debaixo da tua visão. Não deixa que nós venhamos nos perder, Senhor, com as visões deturpadas deste mundo, Senhor. Ó Deus eterno, nos protege a nossa visão, protege nossos sonhos, os propósitos, Senhor, protege, Pai, em nome de Jesus. Nesta hora, finaliza essa oração, finaliza essa live, colocando também, Pai, em tuas mãos, Senhor, apresentando a ti, Senhor, essa oferta. Recebe, Pai amado, por teu amor, por tua bondade, fidelidade e misericórdia. Em nome de Jesus, eu me retiro junto com todas essas mulheres. Não fica uma sequer para trás, porque nós somos um exército. Nós trabalhamos, meu Senhor, juntas, em concordância, alinhadas, meu Pai, em nome de Jesus. E a tua proteção é sobre todas e sobre todos os nossos. Tudo que leva o nosso nome também é abençoado por esta visão que nós estamos carregando aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amadas, faça isso. Eu estava orando aqui, o Senhor me trouxe isso. Mulheres que têm visão de empreender. Ei, esse é o tempo de você se posicionar, tá? Seja intencional nisso em nome de Jesus. Sabe o que eu me lembrei? Quando eu dei, entre aspas, a louca, porque sempre foi uma visão que eu tive de ter a minha própria escola, não tinha possibilidade nenhuma, gente. Não existia. Gente, o meu testemunho é assim. Dentro de 2 meses, eu escrevi a visão, coloquei a visão diante de Deus, orei do meu jeito, com o conhecimento que eu tinha, com o nível espiritual que eu tinha, e aconteceu. Foi assim, mas não aconteceu tipo, no toque de mágica, não. Talvez em algumas coisas eu percebi que foi a minha falha de não ter investido tempo para outras coisas. Mas no caminho o Senhor foi me ajustando, porque o propósito de Deus é desse jeito. Sabe o que eu fiz, gente? Ó, isso aqui desde criança, que eu sempre tenho essas coisas, né? As coisas de Deus. E eu fiz, peguei um papel, folha de ofício, colei uma na outra. Me lembrei disso aqui agora, não sei porquê. Enquanto eu estava orando, eu me lembrei. Quem sabe é uma direção para você. Você que quer abrir sua loja, você que tem sua empresa e que você não sabe como é que faz e tal e tal. Peguei papel, era a estrutura que eu tinha, o recurso que eu tinha. Peguei um monte de papel, colei um no outro, sabe? Para formar uma grande folha, maior do que uma cartolina, bem maior. E ali eu fui, desenhei literalmente, porque eu sou boa no desenho também, né? Desenhei literalmente. Desenhei ali, ó, aonde ia ser a porta, aonde ia ser a parede, como era que seria. Eu desenhei a planta por dentro da escola, porque eu já tinha uma visão, vai ser em tal lugar. Eu transformei uma casa em uma escola, com a arquitetura do céu. Porque toda a mudança que foi feita dentro da escola foi estruturada assim. O Senhor me deu na minha mente e eu, ó, desenhei literalmente. Desenhei, cobri todinha com piloto preto, pintei e a planta tava ali prontinha, ó. A visão claríssima é desse jeito, vai ser assim. E aconteceu, do jeito como eu planejei, no físico, eu trouxe pro físico. O Senhor me deu, eu coloquei no físico e foi assim que aconteceu. E Deus está dizendo para alguém aqui que tem sonho de ter sua loja, que tem sonho de empreender, que quer materializar a visão que Deus já te deu, coloque no papel, pinte, desenhe e entregue ao Senhor. Muitas coisas do que eu sei hoje, eu não sabia. Gente, eu tô falando de coisa de que, quantos anos aqui, sei lá, nem me recordo mais, que eu já me perdi, né? Já tem 2 anos que eu saí da escola, deve ter uma coisa de 15 a 16 anos. Foi assim que eu fiz, sem esse conhecimento que eu tô ensinando pra você aqui agora, porque muitas coisas eu aprendi no meio do caminho, inclusive lá na visão. Mas olha o que eu fiz, eu criei, eu gerei, eu trouxe pra realidade. E eu me lembro como hoje, que eu estava participando de uma campanha, e inclusive, né, campanha com uma das mulheres que está aqui no grupo, né, que ela acaba não conseguindo acompanhar as lives inteiras, mas ela está no grupo. E aí eu mostrei para ela
Mostrei para ela aí, ó, vai ser assim, 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 assim. E ela foi dando algumas ideias ali também para ajudar. Ela abraçou aquela visão e o que ela fez? O que nós fizemos em oração. Olha o espírito da concordância. São coisas que acontecem na nossa vida nos bastidores. As grandes empresas, você não conhece os bastidores. Por isso que você quer empreender, você quer abrir sua empresa, vai estudar os grandes empreendedores, principalmente aqueles que andam ajustados com a sabedoria de Deus. Lembre que a sabedoria humana, ela parece ser firme, mas só que por baixo, né, a estrutura tem contaminação. Então, entenda aí e se posicione sobre isso aí, em nome do Senhor Jesus. Não sei porque eu tô contando isso, mas o Senhor sabe. Eu tô aqui para ativar você, em nome de Jesus. Deus abençoe, amadas. Eu tô aqui com vários comentários. Olha, purifica, Senhor, nossas mentes. Estou orando também, amém. Oremos. Ontem eu ouvi um testemunho de uma mulher que ficou 17 anos sem cear, casou com um ímpio. Eita, Jesus. Após esses anos, o marido se converteu. Oh, glória. Hoje é pastor em Portugal. Pois bem, Deus, ele faz as coisas conspirar. Ele não apoiou o erro, mas ele proveu, porque houve, por certo, fé durante o processo e houve restauração por causa disso aí. É a misericórdia de Deus que alcança. Amém. Ó, já tem aluna aqui, ó, da Masterclass que não respondeu ainda. Ó, tá dizendo, né, Rejane? Isso mesmo. Vamos lá, em nome de Jesus. Amadas, Deus abençoe vocês poderosamente e que a visão de vocês seja restaurada não apenas hoje, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês e até breve, em nome de Jesus.